Liturgia do dia 7 de maio de 2022, sábado da terceira semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Igreja vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tábita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tábita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo
que Ele fez em meu favor, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um holocausto de louvor, um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas abre essa sessão dos Atos dos Apóstolos com um sumário sobre a situação interna da igreja e sobre o seu crescimento. A comunidade está em paz, caminha no temor do Senhor e cresce com a assistência do Espírito Santo. Pedro anda em viagens apostólicas, pregando a palavra, curando enfermos e exercendo a sua missão de pastor. Paulo foi acompanhado a Tarso, porque provavelmente a sua presença, discutida, causava problemas devido ao seu temperamento combativo, semelhante ao de Estevão. Pedro, por sua vez, exerce a sua missão pastoral apoiando, ajudando, encorajando os discípulos nas várias comunidades já evangelizadas. A sua passagem tem efeitos semelhantes aos da passagem de Jesus. Sucedem os milagres. De vários modos, Lucas mostra como Jesus está vivo e atua na Igreja Apostólica. No texto do Evangelho, os discípulos mostram-se incomodados com as afirmações do seu mestre, humanamente difíceis de aceitar. Mas Jesus esclarece que não se deve acreditar nele só depois da visão de uma subida sua ao céu, à maneira de Elias e de Enoque. Isso significa não aceitar a sua origem divina, o que não tem sentido, porque ele vem mesmo do céu. Mas a incredulidade dos discípulos em relação a Jesus é evidenciada pelo fato de que é o Espírito quem dá a vida. A carne não serve de nada. As palavras que vos disse são Espírito e são vida. Como é real a carne de Jesus, também é real a verdade eucarística.
São 2 dons para darem a vida ao homem. Mas muitos discípulos não quiseram confiar-se ao Espírito e dar mais um passo à frente. Jesus não fica surpreendido, pois conhece o homem e as suas decisões mais íntimas. Acreditar nele e na sua palavra é um dom que ninguém pode oferecer a si mesmo. Só o Pai o pode dar. Só quem nasceu e foi vivificado pelo Espírito e não atua segundo a carne, compreende a revelação de Jesus e é introduzido na vida de Deus. O trecho dos Atos dos Apóstolos que escutamos hoje oferece-nos mais um belo quadro da igreja primitiva. Ela enfrenta dificuldades e problemas como uma doença prolongada ou a morte de alguns de seus membros, mas vive no santo temor de Deus, confortada pela assistência do Espírito Santo. Os discípulos vivem sob o olhar de Deus, cumprindo a sua vontade. Interessam-se pelos pobres e cuidam dos enfermos. Na docilidade ao Espírito, a igreja expande-se e cresce interiormente. A vida dos crentes, alegres no sofrimento, serviçais uns para com os outros, é um excelente testemunho missionário. Por isso, a palavra e os milagres encontram terreno preparado e produzem frutos abundantes. A presença dos apóstolos, e particularmente a de Pedro, ajudam à fidelidade e ao dinamismo missionário. Pedro lembra certamente as palavras que um dia pronunciou em nome da comunidade. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso nós cremos e sabemos que tu é que és o Santo de Deus. Para nós é reconfortante escutá-las. Esta fé é o fundamento da vida cristã, da vida religiosa, do apostolado. Pela fé, Pedro continua a vida de Jesus e o seu ministério, os seus gestos e até os seus milagres. Mas a paixão de Jesus também continua em Pedro, que é preso e atormentado, acabando por morrer mártir. A fé realiza uma união profunda com o Senhor, que continua em nós a sua vida e a sua ação, como verificamos em Pedro. O apóstolo está consciente disso. Sente-se simples instrumento de Jesus. Por isso diz a Enéas: Enéas, Jesus Cristo vai curar-te. A nossa reparação há de também dirigir-se a Cristo Eucaristia. A incompreensão, a murmuração, a incredulidade, o escândalo, o abandono de Cristo, depois do discurso de Cafarnaum, continuam a ecoar hoje. Quantas blasfêmias, profanações, sacrilégios! A amargura de Jesus é aliviada pela fé de Pedro. Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Se com uma fé semelhante à de Pedro, formos pessoas dóceis e simples em acolher com gratidão o dom de Cristo, as nossas adorações eucarísticas tornar-se-ão testemunho, oração, reparação por tantos nossos irmãos esquecidos ou incrédulos. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que renovastes nas águas do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram no Cristo,
para que vençam as ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.